Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um episódio do Olha pra Poesia. Terminada a série em que eu estava falando sobre os poetas contemporâneos, meus amigos, que fazem parte da coleção Caravelas, eu escolhi para encerrar aquela série especificamente o poema do Marco Catalão sobre a saudade. Por quê? Porque era um poema que trazia para o primeiro plano um elemento fundamental da dinâmica da poesia, que é o lúdico. A ideia de que a poesia é um jogo, de que a atividade cultural é uma brincadeira, é algo que muitas vezes a gente perde de vista, porque a gente tem essa tendência um pouco metida a séria, essa ideia completamente equivocada do que é ser adulto, do que é ser humano, de que a gente tem que sofrer, a gente tem que falar com as coisas sempre de sem ser errado ou algo do gênero. E não, a gente pode e deve olhar para o mundo de uma maneira simpática, prazenteira, alegre. E é por isso que hoje eu quero trazer um dos poetas mais alegres, mais para cima, apesar de ter passado por problemas pessoais muito sérios, que é o José Paulo Paes. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 José Paulo Paes é um poeta que originalmente não era poeta. Ele, de formação e de profissão, era químico, professor da Escola de Química da USP, traduzia bastante e da tradução ele passou para a escrita com muita facilidade, dedicando-se a fazer algumas das melhores traduções para o português que a gente tem do inglês, principalmente se arriscando nesse terreno muito pantanoso que é a tradução de poesia. Ele fez excelentes traduções do Auden, ele fez traduções dos antigos, ele fez um monte de traduções fantásticas. Mas aqui eu não estou querendo falar das traduções do José Paulo Paes. Eu quero falar da poesia autoral dele, que engatou num veio que foi bastante importante para o modernismo brasileiro, que é o veio do poema piada, criado pelo Oswald de Andrade e celebrado por um monte de poetas de todas as épocas. Todos os momentos em que algum autor aceitava o lado descompromissado que a poesia pode ter, ele se dedicava um pouquinho ao poema piada, às blagues, à sátira. Dos diversos poemas piada do José Paulo Paes, eu acho que um que vale a pena é a gente dar uma olhadinha na Canção do Exílio Facilitada. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cabá. Como é típico do poema piada, é conciso, direto ao ponto. Na verdade, se a gente compara o corpo do poema com o título é quase metade das sílabas que compõem o próprio poema. É muito interessante isso, de ser muito curto. Tem alguns poemas, inclusive, do José Paulo Paes, como esse daqui, que se dão ao direito de não ter nada escrito. Claro, na piada do o silêncio é ouro, dessa frase, esse ditado popular, a palavra é prata, o silêncio é ouro, que está aqui representado na completa ausência de palavras. Muito bem, agora, na Canção do Exílio, facilitada, e veja, o facilitada aqui já é uma piada por si próprio. Por quê? A Canção do Exílio
que a gente conhece bastante bem. Tem até um episódio aqui do Olha pra Poesia dedicado ao Gonçalves Dias e à Canção do Exílio. Então, a Canção do Exílio é um texto razoavelmente fácil, é um texto razoavelmente direto, muito simples, que estabelece uma dicotomia entre lá e cá, que é nesse jogo de lá e cá, principalmente no jogo das sílabas, que o José Paulo Paes vai investir, exagerando o som em A que caracteriza o poema do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Essa ideia de facilitar, então, através da redução ao essencial, que é a sílaba A, já é uma piada em si. Porque não vamos facilitar a poesia. Inclusive é um erro achar que a gente tem que facilitar a poesia. A gente tem que, na verdade, se deixar desafiar, como diz o Carlos Drummond de Andrade no poema A Procura da Poesia, quando ele diz que alguns poemas podem ser desafiadores, podem ser herméticos, a gente tem que ter paciência, a gente tem que, como eu indico aqui, olhar para a poesia. Mas tudo bem. No sentido de facilitar, o José Paulo Paes reduziu ao mínimo, que é essa oposição. Lá, a, cá, ba. Perfeito. Só que o lá vem seguido de algumas expressões que são interessantes. Começa com sabiá, que é da própria Canção do Exílio. Agora, a segunda palavra, papá, que pode ter dois significados. Ou um infantil papá de comida, ou seja, na facilitação já estamos infantilizando, ou um papá de papai. E aqui a ideia de um patriarcado, onde o eu masculino vai ter proeminência sobre outros, é uma coisa interessante. Maná, aquela comida que, segundo o livro do Êxodo da Bíblia, Deus fez cair do céu. Sofá, a ideia de descanso e não fazer nada. Veja só, todos os aspectos que a gente está falando desse lá são aspectos que têm um dado fundamental de colonialidade. É o lugar do patriarcado, papá. É o lugar exótico, sabiá. É o lugar da fartura, maná. É o lugar sem trabalho, do sofá. Todas essas indicações, notem como elas são precisas, como elas são complexas, como elas são ricas, reduzidas a ênfase no som A. Só que sobrou uma, sinhá. E a sinhá, que é esse diminutivo de senhora, que reforça as hierarquias, que reforça os privilégios do papá, do mundo social, desse sofá, desse mundo de ócio, baseado na sinhá, baseado na opressão de alguns pelos outros, na exploração do trabalho. Nossa, de repente, o que parecia um poeminha bobo, como é o costume dos poemas piada, eles parecem na superfície muito simples, muito bobinhos, muito tontos. Na verdade, começa a se mostrar um poema extremamente complexo que faz uma reflexão sobre a situação colonial. E claro, nessa oposição agora, a gente tem um ressignificado do lá, a, cá, ba. O lá, uma vez que ele se caracteriza por todas essas coisas de colonialidade, de mando, indica, por exemplo, que esse homem perdido numa Europa supostamente trabalhadora, supostamente meritocrática, onde o lugar social é dado pelo empenho, esse homem fica nostálgico, deslocado, se sente
quase ameaçado, porque a segurança do papá, a tranquilidade do sofá, o chamego da sinhá, são dados onde? Lá. Enquanto cá é trabalhar.